Boa noite. Formação econômica do Brasil, desenvolvimento e subdesenvolvimento e Brasil, a construção interrompida. Esses são 3 títulos dos 38 livros editados com a assinatura de Celso Furtado. Ele, um intelectual e economista seminal para a vida brasileira, nascido no sertão paraibano, idealizador e primeiro superintendente da SUDENE. Na sua luta apaixonada contra a miséria e o subdesenvolvimento no Nordeste, no Brasil e na América Latina, enfrentou adversários, inimigos e oligarquias. Morreu no dia 20 de novembro de 2004, portanto, são praticamente 10 anos da sua morte. O pensamento de Celso Furtado e o Nordeste brasileiro, à luz de suas ideias, são o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa a economista Tânia Bacelar, o superintendente da SUDENE, José Márcio de Medeiros Maia, e o economista e consultor Adalberto Arruda. Você também pode participar do Opinião Pernambuco enviando perguntas e comentários pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo Twitter @opiniãope e pelo telefone 3423-8533. Boa noite e muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. E a primeira pergunta é a seguinte: Celso Furtado é até hoje um dos principais teóricos da formação econômica brasileira e do subdesenvolvimento? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil tem vários historiadores que tentaram entender que país era esse, mas um dos mais brilhantes é, sem dúvida, Celso Furtado, né? A primeira obra grande de destaque dele, que é a formação econômica do Brasil, é uma tentativa de explicar como é que o Brasil se formou, como é que ele foi ocupado. E ainda hoje a gente usa nos cursos esse livro dele. Considerando as teorias e as ideias de Celso Furtado, como é que ele explicou o subdesenvolvimento, principalmente do Nordeste, que foi uma causa apaixonada dele? Me permito, eu quero reiterar. Primeiro, agradecer aqui o convite, saudar aqui o Dr. Zé Márcio, superintendente da SUDENE, a ilustre colega e professora Tânia Bacelar, pessoa tão destacada aqui nos estudos econômicos e respeitada aqui no Estado. E agradecer essa oportunidade de aqui estar. Eu quero dizer que eu tive a honra de participar da SUDENE na época de Celso Furtado. Fui aluno de Celso Furtado. Entrei na SUDENE em 1962, na vigência do primeiro plano diretor, que é um marco, foi um plano revolucionário. Diria que Celso, Tânia já se referiu, é realmente mais do que um economista, é um filósofo, um estudioso da humanista, apaixonado assim, pelas questões sociais, pelas questões econômicas. E foi um grande administrador, um homem de muita dedicação, muita capacidade de trabalho, muita coordenação, uma figura extraordinária que eu pude conhecer. Não é certo? Agora, ele trabalhou de forma, digamos assim, pioneira a questão do subdesenvolvimento e do desenvolvimento. Eu assisti ele trazer aqui ao Recife, na época, um grande filósofo, por que não, e professor universitário dos Estados Unidos, Paul Baran, que escreveu um livro Elite do Poder, onde Paul retoca as teses marxistas do que é o dono do poder, para Paul Baran, o que domina a sociedade pode assumir um papel exploratório e até, digamos assim, reacionário da sociedade, é mais do que simplesmente, não é só o detentor do capital, mas é toda uma elite que detém o poder econômico, o poder político e o poder social. E Celso trouxe, e esse homem, que era um homem respeitadíssimo à sua época, lá nos idos de 62, dizia que Celso era o papa da teoria do desenvolvimento econômico no mundo. Essa expressão eu assisti a dizer numa palestra que Paul Baran fez aqui em Recife. E, por conseguinte, ele ensinou também nós, brasileiros, a vermos o nosso problema do desenvolvimento com olhos de brasileiros, já dizem alguns analistas da obra de Celso. Porque era muito comum a gente analisar os nossos programas, os nossos problemas, certo? Lendo autores estrangeiros. Celso não. Celso
trouxe esta visão de brasileiro, essa visão de nordestino para o problema do Nordeste. E pode-se dizer até que o conceito de Nordeste, essa substantividade que esse conceito tem, para nós encararmos com objetividade, foi também Celso que trouxe, com a sua visão de Sudene, com os estudos que ele fez sobre o subdesenvolvimento aqui da nossa região. Que causas ele apontava nesses estudos como determinantes para esse subdesenvolvimento, mais do que o subdesenvolvimento brasileiro, mas o subdesenvolvimento do Nordeste, que naquele momento era uma região vista com um preconceito ainda mais acentuado e uma região muito discrepante em relação ao centro-sul do país. Quais eram as causas apontadas por ele para esse subdesenvolvimento? Eu acho que a principal é que o Nordeste, da época que ele constrói a ideia da Sudene, tinha perdido o trem da industrialização brasileira. Então, o processo de industrialização brasileiro, quando se firmou, ele se firmou no Sudeste. E o Brasil é um exemplo mundial porque foi um país continental que ousou botar 80% da sua produção industrial numa única região, a região Sudeste, né? E o Nordeste tinha perdido esse momento da vida brasileira e o país tinha realizado uma concentração industrial num grau nunca visto no processo de desenvolvimento de outros países. Então, essa era uma das explicações mais importantes, porque na época, ser industrial era uma meta de muitos países, inclusive do Brasil. Era o grande projeto do Brasil do século XX, era deixar de ser um país agrário e se tornar um país industrial. E nessa passagem, o Nordeste perdeu o trem. E essa passagem aí, essa Revolução Industrial Brasileira, digamos assim, ela acontece de 30 a 60, Getúlio, Juscelino Kubitschek, é nesse momento? Na formação econômica, que é a obra dele, né, ele situa com mais força na década de 30. Né? Outros estudos mostram que tem raízes até anteriores, final do século XIX, a crise do café, como é que ela foi enfrentada, também já explicariam as raízes da concentração no Sudeste. Mas, para Celso, ele tem uma explicação mais forte a partir dos anos 30, que é quando a industrialização se firma mesmo com força no Brasil. Antes da gente falar da Sudene de Celso Furtado, a Sudene que foi implantada em 1959, me fale da Sudene hoje. Ela foi implantada em 59, existiu até 2001. Aí foi desmontada no governo de Fernando Henrique Cardoso e foi reimplantada já no governo Lula. Que Sudene é essa que nós temos hoje? A Sudene hoje, ela deixou o lado operacional, em que ela cuidava dos financiamentos, e passou mais a um lado organizacional, de gestão, de planejamento, mas dentro do contexto Nordeste. A gente vê, nós temos ações do CONDEL, que é o Conselho Deliberativo da Sudene, que faz com que os governadores e representantes da sociedade civil participem. Nós temos o FDNE, que é o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, que financia obras de infraestrutura. Está aí a Fiat, está aí a Transnordestina, está aí as energias eólicas. Nós temos o FNE, que nós não operamos, mas nós fazemos o planejamento e traçamos as diretrizes. E nós temos os incentivos fiscais, onde nós, no ano de 2013, fizemos aprovações na ordem de 27 bilhões. E por ano, mais ou menos, dá um investimento no Nordeste na ordem de 3 bilhões. Somado aos 2 bilhões do FDNE, dá aproximadamente 5 bilhões, que é da ordem da Sudene. Então, a Sudene vem, na realidade, fomentando, estudando o Nordeste. Nós temos parceria com universidades, nós temos parceria com os estados e municípios,
com alguns programas do governo federal em que nós atuamos na nossa atividade finalística. Então, na realidade, a SUDENE está inserida no contexto nacional. Mas é um órgão estratégico hoje, como foi aquele momento? São dois momentos diferentes. Criar uma SUDENE foi uma dificuldade muito grande à época, não é? Até pelos problemas aqui relatados, e renascer é muito mais difícil ainda. Mas nós estamos com novos servidores, nós estamos com um novo planejamento, nós estamos dando um direcionamento a essa SUDENE, que agora volta a existir de forma diferente, com um contexto diferente, mas com uma força também muito grande. Nós temos participado efetivamente das discussões do Nordeste, né? Malha aérea regional, Trem do Sol, que vai todo o nosso litoral nordestino, a Transnordestina, que vai atender as demandas de lavoura, de minério, também do Nordeste. Então, a gente está participando efetivamente das discussões do Nordeste. Precisamos, logicamente, que o governo, numa questão de Estado, pense no Nordeste e use a SUDENE como uma ferramenta que tem um corpo técnico fantástico, pessoas preparadas. Quantos funcionários hoje na SUDENE? Hoje nós temos 220, 230 funcionários. Já foram quantos? Já foram até, salvo engano, 2.600. Mas ali ela tinha um escritório em todo o Brasil, era outra visão de SUDENE, né? Ela operava os financiamentos do FINOR, ela tanto emprestava o dinheiro quanto ela fiscalizava, ela tinha uma outra dimensão. Hoje é mais de planejamento e de orientação. Então, a gente está dentro desse contexto. A nova SUDENE, eu acho que ela se torna mais ágil. O financiamento do FDNE, por exemplo, sai com muita rapidez, eficiência. Há uma resposta rápida à sociedade. Então, a gente nesse contexto, a SUDENE de hoje, naturalmente, ela tem uma função diferenciada da anterior. E precisa que o governo federal, através dos seus ministérios, a interlocução da SUDENE com os ministérios, ela tem uma ação em vários ministérios. Inclusive, nós estamos trabalhando por uma ferramenta de software onde todos os investimentos destinados ao Nordeste, a SUDENE consiga captar essa informação na própria internet, nas informações disponibilizadas pelos ministérios, e traga para que a SUDENE trabalhe. Então, é para trazer essa informação em tempo real. Ela, quando foi idealizada por Celso Furtado e quando foi implantada, tinha como objetivo mudar a fisionomia do Nordeste. Até que ponto a SUDENE conseguiu redimensionar a região do ponto de vista social e econômico? Acho que o superintendente Zé Márcio disse muito bem, aquele era um momento diferente do momento de hoje. Havia um diagnóstico muito forte do que era o quadro social e econômico da SUDENE naquele momento. Num documento que Celso Furtado elaborou junto com sua equipe, uma política de desenvolvimento para o Nordeste, ele diagnosticou, ele constatou que no período, digamos, de 49 ou 48 até 56, o Nordeste vinha crescendo muito abaixo da média nacional. E que projetava ele a continuar essa tendência histórica, alguns anos, 12 anos depois, ele estava perto de 1960, em 1970, nós estaríamos com a renda média per capita da Sudeste, seria 4 vezes a renda da região Nordeste. Seria $440 e nós teríamos $110. Então era preciso fazer, porque isso iria desestruturar a própria unidade nacional. Nós estávamos criando um país monstruoso. Então ele fazia, a visão dele era uma visão também de integração nacional, de integração patriótica. Tânia lembrou muito bem que nesse diagnóstico, um dos pontos que ele chama a atenção como um fator para agravar esse desequilíbrio interregional dentro do Brasil foi o processo de industrialização que surgiu no sul do país, com muita vantagem, com muito subsídio governamental. Um deles, muito forte, era o câmbio favorecido, né? O Nordeste era, vamos dar um exemplo, em relação a esse instrumento, que além de crédito subsidiado, né, sem correção monetária e com inflação, e a juros baixos, câmbio favorecido, o Nordeste gerava recursos cambiais e a industrialização do Sul era feita também com importação de equipamento, com um câmbio diferenciado para importar equipamento, o dólar era mais barato.
E esses dólares eram gerados aqui na região Nordeste. E ele fez estudar. Também comprávamos produtos industrializados do Sul, mais caro do que podíamos importar esses produtos que éramos impedidos de importar. Mas eu queria ainda concluir, se me permite. Ele trouxe, então, um projeto impactante e forte. O primeiro plano diretor da Sudene foi aprovado, passou. A Sudene, como você já fez referência, foi criada em 36 de 92, de dezembro de 59. Logo em seguida, ela apresentou o primeiro plano diretor ao Congresso Nacional para que o aprovasse. Ficou 20 anos no Congresso para esse plano ser aprovado. E esse plano era realmente quase revolucionário. Porque esse plano resistência muito enorme, forte, né? Com resistência enorme de setores oligárquicos aqui da região e de setores do Centro-Sul. Celso, com muita habilidade, conseguiu a aprovação e trouxe instrumentos fortes. E aqui, esse plano, vamos dar alguns exemplos. No primeiro plano diretor, o plano era aprovado, era um anexo ao orçamento da União, e as dotações orçamentárias que estivessem vinculadas às obras constantes do plano diretor da Sudene ficavam na dependência, não podia ser contingenciadas pelo governo federal, e a sua liberação ficaria dependente das decisões da superintendência da Sudene, do seu conselho deliberativo, que era quem definia, então, as prioridades. Só isso já era uma coisa muito forte, essas obras aqui para a região Nordeste. Agora, Celso chamava atenção para outros elementos também que condicionavam essa nossa defasagem, né? A limitação também dos nossos recursos naturais, sem dúvida, né? Ele dizia que o Nordeste era a maior extensão, a região mais ampla do mundo ocidental com problema de subdesenvolvimento. Cerca de 1.600.000 km², né, certo? Com uma população, na época, eu acho que uns 25 milhões de habitantes, né, certo? Com um nível de renda baixíssimo, carências sociais enormíssima, problema de fome. Eu recordo estudos, se me permite só uma observação desse tipo. Um estudo feito pelo Instituto de Nutrição e Fisiologia aqui da Universidade Federal de Pernambuco, o antigo professor Nelson Chaves, amigo de Dom Helder. E Dom Helder na televisão dizia que o nordestino é magro. Até media a magreza do nordestino pela espessura da pele. Vê como a sociedade brasileira mudou. Hoje a gente tem muitos problemas de obesidade, diferentemente. Mas esse era o quadro da época. Então, Celso, por exemplo, tinha uma política industrializante muito forte, tinha uma política estatizante e trabalhava fortemente a variável do planejamento do projeto, que hoje são coisas que estão um pouco de lado, né, certo? Tanto que ele foi primeiro-ministro do planejamento, foi ele quem criou também, em 1961 ou 61, ele assumiu o Ministério do Planejamento e elaborou o primeiro plano trienal de desenvolvimento do país. Quero dizer que as interpretações para combater essa visão, digamos assim, inovadora e modernizante de Celso eram muito fortes. Dizia-se até que planejamento era negócio para comunismo, para a União Soviética. A gente volta a falar sobre a resistência a Celso Furtado, a resistência a Sudene, daqui a pouquinho, no próximo bloco. Vamos falar também sobre a industrialização brasileira e Opinião Pernambuco. Faz um intervalo curtinho, você pode participar do nosso programa, mandando perguntas pelo telefone, pelo e-mail e pelo Twitter. O Nordeste Brasileiro, à luz das ideias de Celso Furtado, é o tema de hoje do nosso programa. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o pensamento de Celso Furtado e o Nordeste brasileiro. Participam a economista Tânia Bacelar, o superintendente da Sudene, José Márcio de Medeiros Maia, e o economista e consultor Adalberto Arruda. Lembramos que você também pode participar enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o Twitter OpiniãoPE e também pelo telefone 3423-8533. Falávamos de Celso Furtado e da Sudene. Perfil político de Celso Furtado. Ele era uma esquerda moderada, ele era um nacionalista. Quem era Celso Furtado? Olha, ele dizia que era um keynesiano de esquerda. Ele não era marxista, não tinha formação marxista. Uma vez, nos 70 anos dele, perguntaram por que ele
Não era marxista, isso porque eu li Keynes antes de ler Marx. E Keynes já tinha me explicado como é que o mundo funciona, né? Ele era um cara de esquerda, né? Agora, ele recebeu muitas críticas também da esquerda. Na época, ele era uma figura polêmica, não é? Porque uma parte da chamada esquerda tradicional queria propostas mais ousadas, mais revolucionárias. E ele era um cara que queria modernizar a realidade do Nordeste, mas dentro da institucionalidade. Então, ele era um cara de esquerda, tanto que ele tinha também uma forte oposição da direita. As oligarquias, as classes dominantes do Nordeste resistiram muito à criação da Sudene, à aprovação do primeiro plano diretor. E ele não é à toa que ele foi um dos primeiros que foi caçado pelo golpe militar. Então, ele era, para o Brasil da época, uma esquerda progressista que tinha embates também com uma esquerda mais revolucionária, digamos assim. Se me permite só completar, que Tânia disse muito bem, Celso tinha uma ligação muito forte com todo o pensamento, digamos assim, de esquerda do Brasil. No Instituto Superior de Estudo do Brasil, no ISEB antigo, quando eu fiz um curso de 5 meses, quase 5 meses, 4 meses, para entrar na Sudene, na época entrei para o concurso público, e deixei a Sudene com Celso Furtado em 31 de dezembro de 1964 por incompatibilidade ideológica para exercício de serviço público. Quero dizer que a direitona, quando eu digo a direitona, é essa direita que Tânia se reportou. Ele foi caçado, o senhor também? Fui caçado conjuntamente com o Celso. Entendeu? Isso eu trago aqui até algumas coisas, alguns documentos interessantes. Por exemplo, eu trago aqui um documento que me taxa como marxista agitador. Isso foi um general que era um interventor na Sudene, general Salvador Batista do Rego. Eu fui preso dentro da repartição, em pleno trabalho, e posso lhe dizer que a minha posição... Celso fez um curso de marxismo na França, Tânia sabe disso, com o professor Auguste Carnot e Celso, porque a visão de Celso em relação ao marxismo é que o marxismo não é dogmático, não é ortodoxo. O marxismo era aquilo que Paul Sartre dizia: o mundo muda, o homem muda, o mundo muda o homem muda o mundo. Então, nesse sentido, dizer-se marxista é até relativo, não tem ortodoxia. E a outra, quem tem um trabalho muito interessante sobre Marx para descrever isso, é Erich Fromm, que é se me permite, um marxista americano. Ele, em personalidade autoritária e personalidade revolucionária. Ele diz que, além desses princípios, que estão em Heráclito, na Grécia, né, ninguém se toma banho no mesmo rio, porque o rio está sempre fluindo, não é certo? E Marx não foi um leninista. Marx não pregou guerra revolucionária. Ele só operava todo mundo univos, na época em que não havia, em 1848, não havia previdência social, não havia hora de trabalho, não havia proteção ao trabalho noturno, não havia proteção ao trabalho da mulher, não havia proteção ao trabalho da criança. O capitalismo europeu estava fazendo a colonização na África. Quando descobriu uma mina de ouro, os países capitalistas da época corriam para a África matar os pretos e se apropriar das minas de ouro. Né, certo? A descolonização veio exatamente na época, no meado do século passado, na Sudene, surgiu, digamos assim, era um momento de descolonização. Eu lembro a Guerra dos Boers e por aí. E daí o mundo foi andando dessa forma, não é certo? Mas eu quero dizer a perseguição que Celso sofreu e a punição que ele sofreu e a sua incompreensão. Eu, por exemplo, uma das acusações que me pesa, eu tive uma tarefa de participar dentro da região Nordeste, um departamento de assistência técnica aos municípios, vejam esse detalhe da vida da cidade daquela época. Um curso com as prefeituras, a prefeitura era para os secretários de prefeitura, com o IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Eu vou fechar rápido. Eu preciso chamar a Sonora, um depoimento da viúva de Celso Furtado, a jornalista Rosa Freire. Eu termino sobre esse assunto. E depois a gente volta a tocar nesse assunto. Uma coleção chamada Arquivo Celso Furtado. Ela é temática, ela tem 6 anos de vida, eu já publiquei 6 livros sobre ela.
sempre temáticos, com manuscritos, cartas e artigos que já escreveram sobre Celso, e inéditos, de modo geral são inéditos, e esse que eu lancei agora se chama Anos de Formação, na qual eu reuni textos de Celso dos 18 aos 28 anos, mais ou menos, que são anos, a meu ver, anos centrais na vida de qualquer um de nós, em que a gente tenta várias pistas, digamos. Celso também tentou, nesses anos ele fez a faculdade de Direito, ele tentou jornalismo, eu consegui reunir todas as matérias do jovem Celso jornalista, digamos, do Rio de Janeiro. Depois, os primeiros artigos teóricos dele que foram sobre administração, quando ele entra para o serviço público. Depois, o Diário de Guerra, Celso foi para a guerra, para a Sinha, em 44, 45, e todo esse material é completamente inédito. Eu reuni as cartas dele quando ele estava na Itália como oficial da FEB para a família e para os amigos, e finalmente alguns textos dele quando ele vai para Paris em 47, 48, para fazer, aí sim, economia. Ele vai fazer a tese dele, volta com uma tese sobre a economia colonial brasileira nos séculos XVI e XVII, aí ele vem, passa um tempinho no Rio e vai para a CEPAL, aí, digamos, ele se torna o Celso Furtado. Digamos que eu quis pegar tudo que antes era dele, Celso. E o primeiro texto, curiosamente, é um texto quando ele estava aqui no Recife, ele estudava no ginásio pernambucano. Celso é da Paraíba, mas ele veio para cá para terminar os estudos dele, na época se chamava pré-jurídicos, no ginásio pernambucano. Esse acervo a que Rosa Furtado se refere, a obra de Celso Furtado, está no Centro Internacional Celso Furtado. Isso. É São Paulo? Não, é na sede do BNDES no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isso. A senhora presidiu esse centro. O centro ele é abrigado pelo BNDES, é patrocinado por grandes empresas públicas brasileiras e ele tem uma diretoria e tem o Conselho Deliberativo. Eu fui presidente do Conselho Deliberativo e hoje é Rosa a presidente. Eu sou membro do Conselho Deliberativo, mas não sou mais presidente. Além de reunir esse acervo, ter a biblioteca particular de Celso Furtado, o acervo da memória dele, quais são as outras atribuições do centro? É ser um agente do debate sobre o desenvolvimento. Quer dizer, o grande tema de preocupação de Celso era o desenvolvimento. Então, o centro tem como missão dar continuidade a estimular as novas gerações a discutir o desenvolvimento mundial e principalmente o desenvolvimento brasileiro. Ele é um centro internacional, então ele promove debates, ele faz publicações, ele dá bolsa a estudantes que queiram trabalhar sobre a temática do desenvolvimento brasileiro. Então ele é uma instituição que tenta manter, à luz das ideias de Celso, o debate sobre o desenvolvimento brasileiro. A Sudene hoje tem um projeto para preservação e disponibilização do acervo documental que foi gerado pelo Conselho Deliberativo lá da Sudene. Que projeto exatamente é esse e quando esse acervo vai estar disponibilizado para estudo, para pesquisa, enfim, para o público de um modo geral? O Procondel 1, e já estamos no Procondel 2. No site do Procondel já tem algumas informações das atas, já de um período bastante razoável. Nós estamos tentando digitalizar também a questão das vozes, já tem uma de Celso Furtado, depoimentos de conselheiros importantes do Conselho da Sudene, do Condel, que é o Conselho Deliberativo, que é um dos instrumentos da Sudene. E nós estamos pegando todo esse acervo à Universidade Federal de Pernambuco. Nós descentralizamos recursos, tem os bolsistas, professores universitários, alunos, sob a coordenação do professor Marco Lima e da professora Ângela Nascimento, que está do lado da Sudene. Nós estamos fazendo o levantamento, foi feito a descontaminação do acervo, está se fazendo a digitalização, agora são produzidos vídeos, e nós temos um segundo momento também em cima do próprio acervo que nós temos na Biblioteca da Sudene, na Biblioteca Celso Furtado, onde temos mais de 2.500 trabalhos feitos por servidores da Sudene e que não são
de conhecimento do público, a não ser quem vai lá pesquisar. E nós queremos também digitalizar, isso nós tivemos contatos com o Banco do Nordeste, nós estamos em contato com Caixa Econômica e com o próprio Google, para a gente tentar fazer com que esses documentos sejam digitalizados e disponibilizados para toda a comunidade internacional e nacional. Aqui esses estudos são importantes. A Sudene é uma das regiões mais estudadas do Brasil, é o Nordeste. E quem fez esse trabalho, quem faz esse trabalho é a Sudene. Esse livro aqui, O Nordeste Brasileiro em Questão, uma agenda para reflexão. Esse livro aqui já é um desdobramento do projeto? Sim. Inclusive, nós já estamos trabalhando no segundo volume. Então, o doutor Marcos Lima, nós tivemos aqui um debate feito na Sudene, a doutora Rosa esteve presente, o doutor Marcos Lima, e nós lá na Sudene fizemos o primeiro debate, vamos fazer agora no interior, vamos interiorizar esse debate, né? E vamos levar o meio acadêmico para essa discussão, para que novos alunos tenham conhecimento do que foi a Sudene, do que é a Sudene e da Sudene que nós queremos. Porque existe esse viés. A gente, além de pegar essa história da Sudene, que ela sirva de base para que a gente tenha uma visão de futuro. Então, a gente vai trabalhar para isso aí, a gente está trabalhando e a Sudene está fazendo isso de forma bastante E esse livro pode ser encontrado onde? Nas livrarias? Não, esse livro não vai ser vendido. Esse livro vai ser distribuído com as universidades, com os estados, com os municípios, com algumas autoridades e será disponibilizado também nas bibliotecas públicas e na biblioteca da Sudene. Lourdes, de São Lourenço da Mata, mandou uma pergunta que é a seguinte: por que extinguiram o DENOX se a seca é um problema tão grande na região? O DENOX foi extinto depois da Sudene, não é isso? Não foi extinto, ele existe até hoje. Até hoje, em funcionamento? Ele está fragilizado, mas ele existe e atua em vários estados do Nordeste. Ele teve um grande serviço prestado à região, é uma das instituições que ajudou, na verdade, ao combate da seca, mas numa visão de obras hídricas. Então, essa visão foi antecessora da Sudene. A Sudene já veio depois desse momento em que o DENOX era a grande instituição regional, mas ele não foi extinto. Quando o DENOX era a grande instituição de combate à seca, como é que era essa visão? A visão do Dr. Celso era de que a seca não era só um problema de escassez de água. Ela gerava uma crise econômica, porque quando ela ocorria, a produção não se fazia, e ela gerava uma enorme crise social, porque a grande maioria da população do Nordeste que trabalhava no semiárido, trabalhava nos anos bons e não acumulava. Então, quando vinha um ano seco, ela estava sem recurso para enfrentar o ano seco. Então, ele dizia, esse foi o grande diagnóstico dele, não basta armazenar água. E o DENOX tinha como um dos grandes focos armazenar água. Ele dizia, não basta fazer isso, porque o problema do Nordeste não é só falta d'água, é a estrutura socioeconômica da região que é geradora de problemas sérios. A gente tem 2 minutos para fechar o bloco, eu vou fazer a pergunta e o senhor vai ter que responder em 2 minutos. A minha pergunta é a seguinte: se antes da Sudene, o DENOX e os outros órgãos que atuavam na região para combater, para minimizar os efeitos da seca, se esses órgãos trabalhavam no fundo, para atender os interesses das oligarquias da região ou se a população era de fato assistida? Eu diria 2 coisas. Celso combatia a tese de que a questão do Nordeste era somente a seca. Departamento Nacional de Obras contra a seca. A rigor não se trabalha contra a seca, trabalha contra os efeitos da seca. Então, a proposta do plano de Celso era criar na região do semiárido uma agricultura, uma atividade resistente à seca. Irrigar os vales úmidos, por exemplo, o Vale do São Francisco começou com Celso Furtado, com a experiência de Israel lá no Vale do São Francisco. E as outras terras úmidas irrigáveis da região Nordeste.
como estava no primeiro plano diretor, também nas chamadas terras úmidas da região úmida, que é o litoral, fazer uma reforma, liberar terras da agricultura canaveira, do monopólio canaveiro, para a produção de alimentos. E criar ainda uma outra fronteira em determinadas áreas da seca do Nordeste, permitir até o deslocamento de população lá para a região do Maranhão. Na fronteira lá da Amazônia, tinha vastas regiões extremamente agricultáveis. Essa era a questão de Celso. E uma reforma administrativa, quer dizer, para poder trabalhar a região com um planejamento integrado, uma coordenação geral. O DINORTE não podia trabalhar só, tinha que trabalhar dentro de um contexto integrado, veja bem, deslocamento para o Maranhão, irrigação, Codevas, Vale do São Francisco, e não trabalhar isolado. Veja que Celso, era interessante, eu dizia que na época ele foi estatizante, porque era necessário ser estatizante. Ele criou cerca de umas 13 ou 15 sociedades de economia mista, até para a pesca. A Penesa, Pesca do Nordeste S.A., perfuração de poços, Conesp, porque não havia empresa para perfurar poços privados. O setor privado não reagia. Agora, ele era não, ele queria estimular também o bom empresário privado. Tanto que no primeiro plano diretor tinha incentivos para a construção de empresas privadas. O artigo 34 do incentivo foi no primeiro plano diretor. Foi conseguido. Ele era estatizante porque era necessário. Na época, o Estado não podia abandonar o povo. E o Estado, e dentro de um ethos diferenciado, a empresa pública de Celso era um ethos diferenciado, era um serviço público, era uma ética diferente. Isso era o que ele passava para a sua equipe. Mais um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o Nordeste brasileiro à luz das ideias de Celso Furtado. A gente volta já, ainda dá tempo de você participar com perguntas e comentários no Opinião Pernambuco. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o pensamento de Celso Furtado e o Nordeste brasileiro. Falávamos no bloco anterior, Sudene, Denox. Na sua opinião, Tânia Bacelar, antes da Sudene, esses órgãos que existiam para combater os efeitos da seca, conseguiam cumprir esse papel, assistiam a população ou, de fato, eles estavam a serviço das oligarquias da região? Eu acho que um dos capítulos mais brilhantes do GTDN, que foi o documento que deu origem à criação da Sudene, que foi coordenado por Celso Furtado, é o capítulo sobre a seca. E ele analisa esse conjunto de políticas e ele conclui que, em vez de resolver o problema da seca, agravava. Porque a grande maioria desses açudes, por exemplo, era feito dentro das grandes propriedades. Então, era bom para o latifundiário. Tinha salvo o rebanho. Deixava de morrer o rebanho, porque eles agora tinham água na hora da seca. Mas a população passava fome, porque não chegava a esse pequeno produtor. Ao contrário, aumentava a dependência desse produtor do dono da terra, que ele agora tinha água lá dentro. Imagine, num lugar que não tem água, você ter água. Que poder você tinha. Não é à toa que as oligarquias ficaram bastante contrariadas com as propostas dele. De Celso Furtado e a implantação da Sudene, né? E a gente vê hoje, nós temos um problema que, se não tivermos cuidado, vai caminhar no mesmo sentido. O Canal do Sertão em Alagoas, por exemplo, e a transposição do São Francisco. Se não tiver uma gestão das águas, se não tiver um planejamento no entorno, nós teremos o mesmo problema, concentração em grupos mais fortes e dificuldade para os menores. Então, o governo tem que, numa política de Estado, buscar a solução, né? Buscar qual a forma de orientação técnica, de formação desse pessoal, para que ele consiga ter um excedente de produção, para que, além da alimentação, ele tenha a questão da sobrevivência financeira. A gente vai continuar conversando, mas eu vou pedir para a produção soltar as imagens de um painel chamado Tributo a Celso Furtado. É um painel pintado por João Câmara em homenagem a Celso Furtado. Enquanto a produção vai mostrando essas imagens, a gente continua aqui conversando.
William Porto, da Jaqueira, pergunta o seguinte: como é possível manter a Sudene em dias de globalização, já que a política da Sudene era a de substituição das importações? A Sudene, na realidade, ela tem um outro momento. Ela não está presa a essa concepção anterior. Como disse o próprio no Cindo Adalberto, no sentido de que aquele momento estatizante lá da Sudene, lá atrás, ela tem um perfil diferente hoje. Quando a gente financia projetos como a Fiat, por exemplo, a gente está permitindo-se que a importação de maquinários modernos venha modernizar a indústria nacional, sem restrição a que haja importação. Então, ao contrário, nós participamos efetivamente do mercado globalizado e a Sudene está inserida nesse contexto. Me chama muita atenção aí na história, no processo de implantação da Sudene, a resistência que houve por parte da bancada nordestina no Congresso Nacional. A Sudene só consegue ser implementada de fato por conta do apoio da bancada do centro-sul do país. Essa resistência à implantação, ela persistiu durante a atuação da Sudene? Olha, eu permitiria um pequeno comentário sobre a primeira fase, a fase da Sudene de Celso, até 64. Sim. Eu acho que ela existiu durante todo esse período, até 64. Sempre foi crítico o processo. Celso, como eu disse, com o estilo dele de realismo diante do quadro econômico, uma política keynesiana, mas num espírito aberto de análise histórica, utilizando quaisquer que sejam filósofos, incluindo Marx e outros filósofos. Ele não tinha preconceito filosófico com ninguém, mas veja bem, eu dou aqui um pequeno exemplo. Quando a cadeira de planejamento econômico, por alguns grupos ultraconservadores, é considerada comunizante. A Universidade Católica de Pernambuco, essa cadeira é chamada cadeira de fomento econômico. E não se queria utilizar planejamento, que era o nome que teria vindo da União Soviética. Um tremendo equívoco. Os Estados Unidos já usavam essa palavra há muito tempo. Quer dizer, nós éramos uma sociedade, Celso dizia, de uma cultura fechada, cultura bloqueada. Ele tinha uma expressão até mais forte. De modo que a proposta dele também de liberar terras da região úmida, da zona da mata, da cana, para a produção de alimentos, criou uma resistência incrível. Ele não conseguiu fazer isso, conseguiu? Não, nesse ponto não conseguiu. Mas não é certo? Ninguém. Agora, o projeto dele de migrar para o Maranhão avançou bastante, foi uma espécie de... Ele tem 2 livros interessantes, Utopia, não é certo? Programada e a Utopia Desfeita. Não é certo? A utopia programada seria a utopia de Sudene. Essa impossibilidade se teve de se construir o ideal. É evidente que o problema persiste, a Sudene ainda se torna... Tem muito o que fazer da região, porque o Nordeste ainda é diferenciado em relação ao centro-sul do país e há propostas consistentes de interesse de toda a região. Por conseguinte, a Sudene ainda tem muito o que fazer e precisando do apoio da comunidade regional. Três protagonistas da vida pernambucana, da vida nordestina e da vida brasileira ali naquele momento, final dos anos 50, anos 60, Celso Furtado, né, como o grande pensador do subdesenvolvimento e idealizador da Sudene, Miguel Arraes, que foi prefeito e governador de Pernambuco, Francisco Julião com as ligas camponesas. Quais os pontos de convergência entre esses 3 protagonistas, já que eles experimentaram o mesmo momento histórico? Eu diria que era o desejo de mudar o Nordeste. Eles se contrapunham ao que era a realidade do Nordeste na época. Houve um grande historiador americano que esteve aqui contratado pelo ETN e ele escreveu um livro da missão dele e uma das frases do livro era assim: o Nordeste é um caldeirão prestes a explodir. Tá certo? Então, o drama social era tão intenso na região que fazia a região assustar do ponto de vista da sua própria sobrevivência e, como o doutor Celso dizia, ameaçava a integração nacional. Então, os 3 eram pessoas que tinham o mesmo objetivo,
Eles não aceitavam aquela realidade que a região vivia e queriam mudar, cada um do seu jeito. Com posicionamentos e metodologias diferentes, mas com esse grande... O pensamento convergente. Isso, queriam mudança. Posso só juntar sobre esse pequeno comentário? Como Tânia disse, se completava o Celso, uma proposta mais aberta, mas sempre democrática e procurando saída dentro do modelo institucional e democrático. Sempre era a proposta de Celso. Julião apelando, talvez, reforma agrária na lei ou na mar. Mas Julião tinha um discurso que era também necessário. Veja bem, quando ele analisava, ele era um grande orador político, quando ele analisava as questões sociais do Brasil, a prostituição, ele analisava do ponto de vista da luta de classe. E dizia, Brasil, 500 mil prostitutas, todas elas filhas de operários e camponeses. Mostrar como os operários e os camponeses eram as grandes vítimas, digamos assim, do modelo exploratório da sociedade brasileira da época. Era uma luta de classe que ele estimulava. Julião trabalhava, Celso não tinha essa visão, porque Celso trabalhava dentro de uma várias, mas era uma realidade. Julião era um agitador social e Celso era um intelectual, não é certo? E um administrador. Simplificando um pouco o pensamento de Celso Furtado, a gente poderia pensar da seguinte maneira, que ele defendia o desenvolvimento econômico a partir de bases e estratégias capitalistas, mas com fortalecimento do Estado, com a intervenção do Estado? Isso. Então, hoje ele não seria um neoliberal? Não, de jeito nenhum. Os neoliberais não gostam dele. Não gostam de Celso Furtado. José Roberto dos Aflitos, ele pergunta qual o futuro da Sudene. Nós dependemos, além de um esforço grande da própria Sudene, mas ainda mais, tanto do meio acadêmico como do meio político, porque a Sudene não conseguiu ainda, assim, se desvincular da grandeza do passado, entendeu? Da magnitude que ela teve, em termos de tamanho, de operacional, mas também não conseguiu tornar efetivo algumas coisas que são necessárias. Por exemplo, eu acho que só se pode criar um fundo ou alguma coisa que venha desenvolver o Nordeste se você disser onde está a fonte do recurso. E o que a gente tem que sensibilizar, tanto o governo federal para ter uma política de Estado, quanto o Congresso Nacional, é para que dê instrumentos à Sudene de conseguir realmente fazer o desenvolvimento do Nordeste. A gente tem os estudos, carta topográfica, a gente tem toda a base. Agora, a gente precisa que também a gente tenha os recursos, porque sem recursos não vai se desenvolver o Nordeste. Não vai se criar infraestrutura, por exemplo, 2 bilhões para a infraestrutura do Nordeste, é o nada. Outra coisa, os bancos oficiais, que têm linhas de financiamento subsidiadas, centram suas atividades em empresas no Sul e no Sudeste. Lógico, as empresas preferem onde tem infraestrutura, logística, com os mesmos juros praticados no Nordeste. Aqui tem que ser juros diferenciados. Ou se tem essa visão do político do Nordeste, da bancada do Nordeste, a bancada federal do Nordeste, deputados, senadores, investirem no desenvolvimento dessa região, trazendo recursos que estão sendo destinados às regiões mais desenvolvidas para que haja um pacto federativo, para que haja uma questão do desenvolvimento assim, mais planejada. Nós faremos nossa parte, nós vamos continuar trabalhando no planejamento e faremos a provocação do debate no Congresso Nacional, no meio acadêmico, para que a gente consiga sensibilizar e fazer com que entre na agenda da política nacional, do Congresso Nacional, do novo governo, que seja qual for, ele tem um compromisso de fazer com que não pegue-se onde está 28,5% da população e destine apenas 12% dos recursos oficiais. Então, a gente precisa sensibilizar principalmente a quem está, aos dirigentes do país, uma questão de gestão.
Assim como naquela época, e aí quando eu digo aquela época, me referindo ali ao final da década de 50, esse período de industrialização do Brasil, o Nordeste vive hoje, e depois da implantação da Sudene, o Nordeste vive hoje novamente uma agenda do desenvolvimento. Né? Tanto é que tem aí uma média de crescimento superior à média brasileira. Essa nova agenda do desenvolvimento no Nordeste, ela se configura de que maneira? Qual é o novo perfil da economia nordestina? Quais são os segmentos que puxam esse desenvolvimento e quais são os principais entraves? O Nordeste daquela época mudou muito, né? Então, por exemplo, o complexo gado, algodão, policultura, que dominava o semiárido, o algodão desapareceu, mas a irrigação cresceu, não é? Hoje tem focos de áreas irrigadas no Nordeste que são dinâmicas, não é? Produzem para exportação. A fruticultura, né? É isso. Uhum. Então, tem mudanças muito, muito interessantes. Nessa fase mais recente, o Nordeste trouxe indústrias novas. Hoje o Nordeste tem indústria automobilística, tem refinaria de petróleo, né? Então tem uma mudança na base industrial, tem uma mudança na base agrícola da região. A cana está perdendo espaço na região. Então o que tinha força na época perdeu força, e outras atividades ganharam força. As atividades terciárias no Nordeste se desenvolveram bastante, tanto que as taxas de crescimento do Nordeste hoje são superiores às taxas médias do Brasil. E a taxa do Mas semiárido o Nordeste também continua é alta, né? sendo 13,5% da produção do Brasil. E depois desse esforço todinho, continua sendo 13,5% da produção do Brasil, e ele tem quase 28% da população. Do PIB, é isso? 13,5% do PIB e 28% da população. E aí a renda média do Nordeste ainda é um pouco mais de 55% da média nacional. Então ainda é uma região que precisa receber investimentos pesados. Ela tem potencial, mas ela não recebe a dimensão do investimento que ela precisa receber, né? Porque ela tem esse ato entre a dimensão demográfica dela e a dimensão econômica dela. Portanto, ela ainda é um desafio para o país. O problema que eu acho é que, na fase recente, a gente deixou de ter política regional. E esse é o grande drama da Sudene. Quer dizer, você tem uma instituição de desenvolvimento regional num país que não tem política regional. Então, você fica pendurado no pincel. Na época de Furtado, o Juscelino tinha uma política regional. A gente podia divergir dela, mas ela existia, certo? E hoje a gente tem, o que acontece no Nordeste vem mais por políticas nacionais que terminam aportando aqui, como aconteceu na fase recente. Nosso tempo acabou. Eu vou só trazer aqui duas frases que me chamaram a atenção a respeito de Celso Furtado, para a gente terminar esse programa. Uma é do senador paraibano Argemiro de Figueiredo, àquela época da implantação da Sudene. Ele dizia de Celso Furtado: astuto economista empenhado em bolchevizar o Nordeste. E Assis Chateaubriand, o jornalista, dizia: um novo Antônio Conselheiro de fraque. Muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez aqui no Opinião Pernambuco. Até uma próxima oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas e pelos comentários, e o Opinião Pernambuco volta amanhã.